as últimas coisas que acontecerão aos homens. Apocalipse, o mistério revelado. Por muito tempo, o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, o Mistério Revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edições Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? São Mateus capítulo 13, versículos 49 a 51. Desse fogo, Santo Afonso de Ligório disse o seguinte: é tão terrível que a pior chama da terra queima tão pouco em comparação com esse fogo, como uma chama de pintura queima pouco em comparação com uma chama real da terra. Então você vê uma chama pintada num quadro, aquilo queima no quadro, pode fazer algum sucesso na representação artística. Mas você põe o dedo lá, não está queimando nada. Aquilo ali, em comparação com o fogo da terra, botar a mão na fogueira ali, vai queimar realmente a sua mão. Tá certo? Agora, a mesma coisa o inferno. O inferno é assim, a pior chama da terra, o pior fogo que tiver na terra não se compara ao fogo do inferno. É coisa de criança. Você dá bico. Nossa, você estava achando que estava passando dor? Estava achando que isso era queimadura? Então, agora é que você vai ver o que é. Se cair no inferno é aí que a pessoa vai ver o que é. Tá certo? E eu quero ler para vocês, então, 3 itens do Catecismo Maior de São Pio X, que se entende por novíssimos. Os novíssimos são chamados nos livros santos as últimas coisas que hão de acontecer ao homem. São os novíssimos do homem. As últimas coisas que vão acontecer ao homem. Quantos são os novíssimos? Os novíssimos, ou as últimas coisas do homem, são 4. Morte, juízo, inferno e paraíso. Por que é que esses novíssimos se chamam últimas coisas que acontecerão ao homem? Os novíssimos chamam-se últimas coisas que acontecerão ao homem, porque a morte é a última coisa que nos acontece neste mundo. O juízo de Deus é o último entre os juízos que temos a passar. O inferno é o último mal que hão de sofrer os maus. E o paraíso é o sumo bem que hão de receber os bons. Então você vai morrer, você vai ser julgado, você vai para o inferno, para o céu ou para o purgatório. É isso aí que vai acontecer com você, com todo mundo. A gente vai morrer. Puxa, professor, mas o senhor está ensinando que o Senhor está voltando. Então, mas a gente vai ser julgado também. O Senhor voltou, nós vamos ser julgados do mesmo jeito. Primeiro os mortos ressuscitarão, como nos ensina São Paulo, e serão julgados, e depois os vivos. Serão todos julgados, um por um. Todos ficarão sabendo todos os seus pecados. Melhor se confessar desde já, né? Com o Padre Pio, por intercessão do Padre Pio, confessar ao Senhor, porque depois é pior. Depois está a humanidade inteira lá reunida e só ouvindo teus pecados. Só sabendo dos seus pecados, porque pelo conhecimento de Cristo, todos que estão em comunhão com Ele também ficam sabendo. É assim a comunhão dos santos verdadeiros, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, há tempo para a conversão. Nós ainda estamos em tempo de conversão. Cada um de nós que já está na estrada da conversão precisa se aprofundar e precisa andar a passos largos, apressados. Cada uma das pessoas que ainda estão perdidas no mundo tem ainda a possibilidade da conversão, por enquanto. Logo mais, depois que colocarem a marca da besta, acabou justamente tudo isso. A partir daí, o Senhor vai dizimar com a sua santa ira todos aqueles que aceitarem a marca da besta. E isso está no livro do Apocalipse. Porque vão adorar a besta e não a Deus. Estão aí, então, vendendo a sua alma para o demônio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos muito pela humanidade, rezemos pedindo ao Senhor que tire as escamas dos olhos dos pecadores, pedindo ao Senhor que traga as suas ovelhas para o redil, para o seu redil aqui da família Sagrada Face,
justamente protegido dentro do redil contra os lobos que aí fora circulam, os demônios que circulam aí fora, querendo nos pegar, mas nós estamos aqui com o bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos para que o Senhor abrevie o tempo da prova e volte o quanto antes. Nós estamos no fim. Esses são os últimos tempos, os tempos que são os últimos, os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não deixe de ser católico, reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco, todos os dias às 18 horas nós temos a hora do terço, do Santo Terço, e todo domingo nós temos às 9 horas da manhã a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Face de Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.